Mercado de infoprodutos em colapso. Chegou a hora de eu reagir ao vídeo que vocês mais me pediram no último mês. JP, o João Pedro Rezende, o fundador da Hotmart, é um cara que eu respeito demais, por isso que eu tenho que ter muito cuidado para falar qualquer coisa em relação ao que esse cara vai trazer nesse vídeo aqui. E ele vai reagir a um movimento que começou na Black Friday de vários gurus, de vários mentores falando que seria o fim do mercado de infoprodutos, muito por conta das collabs. As pessoas começaram a se unir. A gente teve Érico Rocha, que se uniu com Ladeira, com o Thiago Nigro, com o Bruno Perini. Do outro lado, a gente teve os 10 mentores, né, a tropa da Asilo, e muita gente meteu o pau. Uma galera não estava entendendo porra nenhuma do que estava acontecendo e só jogou pedra. Falou, olha, será a última cartada do mercado digital, ninguém mais vai ganhar dinheiro com isso depois dessa Black Friday, mas era um movimento que já estava previsto nos últimos anos. A gente já sentiu que o mercado de infoprodutos olhava muito para isso, principalmente em tudo que diz respeitava a um movimento de ascensão de alunos que já estavam na base. Foi o que aconteceu, resultados gigantescos. Inclusive um vídeo aqui no meu canal, eu falei, eu não aposto que teremos Black Fridays maiores do que o ano de 2024, porque eu achei que em um movimento de polarização, o dinheiro ele ia ir para mãos diferentes e não centralizar igual foi no ano passado, ano retrasado, né, 2024, mas não foi o que aconteceu. A gente teve um recorde de faturamento, se eu não me engano, bateu próximo de 100 milhões o lançamento do Érico. A gente não tem o resultado público, né, de como foi os 10 mentores, a tropa da Asilo, mas eu acredito que tenha sido também um resultado maravilhoso. Muita gente teve o maior lançamento do ano. E aí, o JP fez um vídeo de 1h37. Eu vou reagir aos melhores momentos aqui, alguns pontos que ele vai trazer, eu achei interessantíssimo, inclusive, como eu falei, eu respeito demais, eu tenho que ter muito cuidado para fazer esse react aqui. Então, a partir de agora, vou começar a ligar a minha tela, a minha gravação de tela aqui. Deixa eu parar a tela anterior e reagiremos ao que o Jota falou em relação ao mercado de infoprodutos em colapso. Vamos lá. Vídeo desse canal, olha o que ele já começa falando. Mas logo hoje, no início, eu vim aqui para falar do fim. O fim do marketing digital. É um vídeo que começa meio tenso, né? O fim do marketing digital, será? Legal do JP, que eu já vi algumas dezenas de palestras dele, e ele é um cara que gosta muito de dados. E tudo que ele traz é com base no que ele vê na grande massa dos maiores produtores da Hotmart. Então tudo que ele traz é da empresa que tem o maior market share hoje em relação a infoprodutos, faturando lá, o maior faturamento hoje, se eu não me engano, está na Hotmart. Começando então pelos principais tópicos que ele vai abordar, vamos ver o que ele vai trazer. Eu te digo que esse mercado já tem vários fins, tá? Eu acho que ao longo dos anos ele teve vários fins e vários reinícios, tá? De diferentes formas. A gente vai passar um pouco todas as transformações aqui, que é o item 1 aí, uma timeline de tudo que já se passou nesse mercado. Muito bom ele falar de timeline, porque eu tô desde 2019 no mercado e eu já tive algumas previsões apocalípticas aqui. A gente teve o primeiro, que foi Black Friday, depois o fim dos lançamentos, depois a gente teve uma mudança drástica em relação ao iOS, depois o WhatsApp ele para de funcionar, a gente tinha Telegram, caos, então assim, por várias vezes a gente já teve o que a gente está passando dessa vez. Várias pessoas criando narrativas para falar que o digital ele ia acabar. Então beleza, o que ele falou até agora, tá? Nos 10.43 até aqui, ele traz uma introdução, fala sobre o mercado como um todo e uma coisa importante, ele separa o marketing digital do infoproduto. Ele deixa claro que, cara, peraí, vamos dar nome às coisas, uma coisa, outra coisa, e aí ele volta para os dados que ele vai trazer aqui de tópicos. Depois a gente vai falar alguns dados macro do mercado, aí é bem macro mesmo, um zoom out muito grande aqui. Depois eu vou falar o que aconteceu de fato em 2025, né? O que ficou mais fácil nos últimos 5 anos, o que ficou mais difícil nos últimos 5 anos, quais nichos cresceram ou decresceram nos últimos anos, né, aqui. Como estão as margens do negócio, né, porque não basta só ter faturamento, você tem que ter... Essa parada de nicho que ele vai falar é bem interessante, tá? Em dezembro, se eu não me engano, final de novembro ou dezembro, eu vi uma palestra dele em um grupo grande de mastermind e ele trouxe esses nichos que mais cresceram e alguns me impressionaram, você vai ver. Margem também, para o negócio fazer sentido. E o que você pode fazer de 2026 em diante, né? Agora que tem tantas transformações, tantas mudanças acontecendo. Então, esses são os tópicos de hoje. Se você tiver interesse nisso, fica comigo até o final, que eu acho que você vai aproveitar bastante. Eu tenho muita coisa para passar para vocês aqui hoje. E como eu falei, eu não estou com pressa. Então vamos lá? Então deixa eu abrir aqui uma apresentação que vai nos ajudar aqui hoje, tá? Pessoal, começando lá de trás, 2011, né? 2012. 2011 foi quando a Hotmart foi fundada, né? Então só pra vocês terem uma ideia aqui, o que tinha no mercado era a venda de e-books,
Em termos de tráfego, a gente tinha blogs, basicamente SEO, né? Tudo que tinha de tráfego era tráfego orgânico do Google, praticamente. E a Hotmart já foi lançada com modelo de afiliados, né? Então você conseguia ainda melhorar o seu tráfego para anunciar um produto, né? No caso, a maior parte de e-books. Tinha alguns templates aqui também, tinha algumas coisas relacionadas a blog, tinha um pouquinho de planilha de Excel, mas a maior parte aqui eram de fato e-books, né? Então, e a gente já tinha essa funcionalidade de afiliação. Muito doido. Olha que coisa diferente. 2011, 12, quando o Jota ele funda a Hotmart, eles tinham como característica vender books. E o que o mercado digital tá falando hoje? Low ticket, e-book pra caralho. Então a gente vê que o mercado ele é cíclico, né? O que a gente via lá atrás, que sai de moda, agora a gente vê com muita relevância, muita importância, tanto que a moda agora é falar de low ticket de novo, coisa que 2011 era a única moda que as pessoas tinham para vender na internet. Depois, 2013, o que acontece? Neste momento que eles estavam com uma saturação, chega no Brasil fórmula de lançamento importado pelo Érico, que ele estudou com o Jeff Walker, e ele começa um novo modelo de vendas na internet, ele traz esse mecanismo para cá, começa a estourar. 2014 a 2019, o que acontece? Todo mundo, de forma muito intensificada, começa a rodar perpétuos, já começa a entender mais o jogo do Facebook Ads. Então tá aqui, né? Facebook Ads, Instagram, lista de e-mail já começa a ficar mais tradicional. O WhatsApp, ele começa a entrar, inclusive foi um momento que eu comecei no mercado digital. O que acontecia nessa época? A gente tinha um ponto de contato muito mais fácil com as pessoas. Quando a gente sai da dependência de e-mail, as pessoas, elas têm muito mais o ponto de contato como uma forma de levar as pessoas para o lançamento, o que é maravilhoso e facilita muito, que é uma forma, inclusive, que a gente usa até hoje. 2020 e 2021, na timeline aqui do Jota, comunidades, então existe uma necessidade do mercado do pertencimento, uma coisa que nunca acabou e nunca mais vai acabar. Então, ó, cursos em vídeos, comunidades, lives, grupos de WhatsApp começam a se tornar cada vez mais tendência. 2022, 2023, que a gente tem um movimento claro de um custo de aquisição subindo e uma necessidade dos infoprodutores entenderem a relação LTV-CAC. Afinal, o quanto é o custo de aquisição que eu tenho que pagar para valer a pena no longo prazo? O quanto eu posso pagar numa aquisição, talvez, de um e-book para esse cara ficar na minha esteira e gastar mais de uma vez comigo? Então, naturalmente, a gente vê um movimento de que em 2022 as pessoas param de pautar o negócio deles como só estratégia de lançamentos, por exemplo, e começam a desbloquear um pouco mais. 2024, 2025 já vira muito mais ecossistema. O que é a cabeça do infoprodutor? Cara, o que mais? O que mais eu posso oferecer para o meu cliente? Não é mais só uma esteira de produtos, é o que mais pode ter na vida do meu cliente que eu posso oferecer para aumentar ainda mais o meu LTV. Tudo isso tem acontecido porque a gente tem um movimento claro, né, da concorrência ficando cada vez mais competitiva e até falando aqui de qualidade, as concorrências elas têm ficado melhores do que antes. 2019 era muito mais fácil quando eu entrei no mercado, velho, só tinha gente ruim no mercado. Então qualquer expert que era meia boca, ele se destacava pra caralho. Ele fazia muito dinheiro. 2019, eu lembro de uma campanha que a gente fez, foi o primeiro 6 dígitos que a gente investiu em tráfego. A gente investe 103 mil reais e a gente fatura 1.200.000. Eu olho pro meu sócio e falei, caralho, velho, a gente nasceu pra fazer essa porra. A gente é bom pra caralho nisso. E aí a gente começa a fazer lançamentos. A hora que acaba a pandemia, a gente entende que a gente não tava num momento que nós éramos os melhores do mercado, a gente não era extremamente bom naquilo. A gente estava no momento certo, na hora certa, com uma promessa muito foda. E foi o que aconteceu com a maioria dos infoprodutores em 2019. Todo mundo tinha um excesso de confiança e falou, velho, eu sou muito foda nisso. Como na verdade nós estávamos só passando por um movimento que você só precisava de uma estratégia muito boa, que era a estratégia de lançamento, de um nicho muito bom e de uma promessa muito boa, que era um expert meia boca, já estava suficiente, convertia muito público frio. Então o que a gente tem de mudança? O mercado reaproveitando estratégias que já eram utilizadas em 2011 e 12, mas para outra finalidade. 2011 e 12, como o Jota traz nesse vídeo aqui, as pessoas ganhavam dinheiro vendendo e-book. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas vendem produtos low ticket, assim como são chamados hoje, para aumentar a base de pessoas que já compraram para trabalhar o LTV. Ou seja, pegou um cara, traz uma primeira transformação, faça com que ele ande na esteira. Então, uma pessoa que compra um e-book de R$97 é o mesmo cara que vai gastar num produto de R$100 mil com você, um cara que vai ficar durante 5 anos e naturalmente o seu LTV, ou seja, o quanto de dinheiro ele vai deixar para o seu negócio, vai ser muito mais rentável. Então o que está mudando nessa timeline do Jota? A gente está entendendo que o mercado cada vez mais ele está ficando mais criterioso e quanto mais o CPM sobe, quanto mais o custo de anúncio sobe, quanto mais o custo de aquisição sobe,
mas a gente tem que aproveitar a nossa base. De forma resumida, o que ele traz nesse primeiro panorama é isso que eu te passei aqui agora. Uma outra coisa importante, tá, que a gente tem, que eu não citei nesse primeiro panorama que eu trouxe, é a inteligência artificial. Então o movimento de 24, 25 traz um novo padrão de consumo. Eu não sei o que ele vai falar em relação a isso, mas o que eu vejo? Antigamente, 2019 e 2020, tinha muita relevância você fazer uma oferta para um aluno e encher a boca para falar, eu tenho um curso de 1000 horas aula. E hoje em dia, velho, o cara quer muito mais ter a sensação de ligar o interruptor para ter uma transformação na vida dele. Então, com a chegada, né, de ChatGPT e todas as AIs, a gente vê que o cara ele não quer mais aprender. Ele quer que você dê o caminho, dê uma plataforma, um prompt que resolva a vida dele rápida. Então a gente vê esse movimento de infoprodutores trazendo mais soluções de AI para a base, para não depender só da parte de ensino. Milhares de aulas aqui. Bom, vamos olhar o mercado zoom out, tá? Tô parafraseando aqui o que o Jota falou. O que ele traz nesse slide? Vou te mostrar números macros. Vamos lá. Pesquisa com inteligência artificial, cruzando alguns dados que os bancos de investimento trazem para nós, né? E pedir para gerar esse infográfico aí. Então olha só que coisas interessantes aqui. Porque o nosso mercado, o mercado de infoprodutos, ele é uma combinação de dois grandes mercados. Ou um overlap de dois grandes mercados. Que é o mercado de creator economy, economia dos criadores, criação de conteúdo, etc. E o mercado de educação online. O mercado de creator economy está projetado aí para 480 bilhões. Isso aqui que ele vai falar agora é muito do que eu vou colocar a minha energia a partir de 2026, tá? Que é a união. Tem algumas empresas, empresários gigantescos que adotaram, né, o formato Founder-Led Growth, que nada mais é do que o fundador ou o CEO se posicionar como um influenciador e ser um canal de aquisição para a empresa dele. Então a gente vê empresas como o Flávio Augusto, que é um cara que se posiciona para o WhatsApp e todas as empresas que ele tem. A gente tem Thales Gomes, Alfredo Soares como Founder-Led Growth da G4. A gente tem velho da Havan, Luciano Hang, trazendo para um mundo mais tradicional aqui, que é o Founder-Led Growth de dentro da Havan. E eles servem de canal de aquisição para a empresa deles. E o mesmo acontece com o Creator Economy, que vai ser cada vez mais necessário para que você venda um infoproduto. Então o que a gente repara? As pessoas não têm mais comprado infoprodutos. Primeiro elas compram um mentor, primeiro elas compram um influenciador, o estilo de vida para por um acaso depois comprarem um produto. Um exemplo que eu gosto muito de citar, e é um conteúdo que eu adoro consumir inclusive, é a da Betina. Cara, se você repara, ela é uma influenciadora que vende muito mais o estilo de vida dela e por um acaso as pessoas falam, eu quero comprar a vida dessa mulher. E naturalmente elas acabam comprando os produtos dela. Então é um pouco do que eu tenho acreditado muito. Vamos ver o que o Jota vai falar em relação a isso aqui. Bilhões de dólares até 2027. E a gente está partindo de 250 bilhões de dólares. É claro que isso aqui não é infoproduto só, né, gente? Esse infoproduto é uma parte disso aqui. Mas aqui tem publi, que é inclusive a maior parte do que movimenta o Creator Economy é publi até hoje, né? A maioria dos creators não tem um produto próprio para vender, o que é uma baita de uma oportunidade, né? E educação online é um mercado de 800 bilhões de dólares, né, até 2030. Isso aqui é bem delicado, tá? Ele traz aqui, né, a maioria dos influenciadores não tem infoprodutos ainda, mas pouquíssimos influenciadores têm competência técnica de ter um infoproduto. A gente aqui já tentou lançar influenciadores, a gente aqui já tentou fazer lançamento de alguns influenciadores, pessoas gigantescas que tinham canais no YouTube, no TikTok, mas não fez sentido porque eu entendi que o formato que o influenciador geralmente se comporta é diferente do que um influenciador que entende do lado info da coisa. Teve até o caso do Whindersson Nunes, por exemplo, que se eu não me engano lá atrás foi lançado pelo Ladeira com o Vinhas, que foi um lançamento que não deu bom, não foi a expectativa que eles tinham, porque tinha muito essa parada do influenciador, mas o cara não era uma referência, ele não era talvez tão skinny the game assim para ensinar e as pessoas não viam ele como um professor. Então, o que eu acho, né, é entender qual que é o melhor jeito de unir a influência com o infoproduto aqui do ponto de vista casamento dessas informações. Tem, saindo de 404 bilhões de dólares em 2025. Aí olha que dado interessante, para circular ele aqui. Você tem aqui a classe média dos criadores, e olha o que ele diz. Nos Estados Unidos, essa classe média dos criadores de conteúdo tem um faturamento entre 50 mil dólares por ano e 100 mil dólares por ano. Aqui no Brasil, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa no ecossistema da Hotmart e descobriu que, em média, os produtores faturam, nessa classe média aqui, seria de 11 mil reais por mês. Ele está trazendo um panorama de que o influenciador do Brasil, ele fatura muito menos do que a classe média de criadores norte-americanos, por exemplo. Pelo que eu entendi, tá? Bom, vamos lá. Resumo do que ele trouxe até aqui. O mercado de infoprodutos está na interseção entre dois mercados que crescem e que são muito grandes, né? Você tem um aqui que tem um CAGR, um crescimento composto anual, que é a Creator Economy, entre 10% e 20% e a educação online entre 13% e 16%. São dois mercados em expansão, o que é muito bom pra gente que atua nesse setor. Então, beleza. A gente trouxe aqui um panorama de que a gente tem Creator Economy e mercado que envolve, né, educação online se fundindo cada vez mais, o que é uma oportunidade para nós que estamos posicionados aí, que é um mercado em crescimento em números, em dados. E aí vamos ver o que acontece em 2025. Vamos ver o que ele fala aqui. Por esse
slide aqui. A primeira informação que eu queria trazer para vocês aqui é essa. 40% mais pessoas fazendo a primeira venda na plataforma. O que eu vejo aqui, tá? Quando ele fala que 40% mais pessoas estão fazendo a primeira venda na plataforma, tem gente que não interpreta isso com bons olhos, né? Pô, a concorrência tá aumentando pra caralho. Mas pensa comigo, se 40% mais pessoas estão fazendo a primeira venda, isso significa que mais pessoas vão fazer a primeira compra na internet. Isso significa que a partir do momento que a pessoa faz a primeira compra, naturalmente ela tem mais tendência em voltar a comprar. Então, quando você faz a primeira compra no Mercado Livre, por exemplo, que você recebe em um dia sua parada na Amazon, por exemplo, que você recebe em um dia o que você comprou, você já tem muito mais facilidade em relação ao nível de consciência para comprar uma segunda, terceira, quarta vez. Então, quanto mais cresce o número de pessoas vendendo, naturalmente cresce o número de pessoas que vai comprar pela primeira vez e vai ajudar a gente que já está no mercado muito bem posicionado. Vamos falar de outro dado aqui então, 30% mais compras sendo realizadas, o que eu acabei de falar. Muito mais compras do que em 2024. Compras, tá, pessoal? Tô falando de demanda, não tô falando de novas pessoas criando produtos para vender, tô falando de compradores. A gente tá fazendo 30% mais compras esse ano. Então, muita gente, eu ouvi nesse período todo, né, pós as Black Fridays, né, o pessoal falando, ninguém quer curso online mais, ninguém tem tempo mais de assistir curso online, esse mercado acabou, as pessoas não têm interesse nisso mais, elas querem outras coisas, a IA acabou com isso aí, as pessoas agora só aprendem através da IA. Bom, não é o que aconteceu esse ano, tá? Tá aí, ó, números. Comprovado que as pessoas elas estão tirando dados do nariz delas, para não falar outra coisa. Mais um dado, e esse aqui eu gosto, tá? 1 em cada 4 pessoas da população, né, economicamente ativa no Brasil já comprou na Hotmart. Ou seja, velho, a gente tem hoje essa empresa que detém o maior market share da educação, né, falando de infoprodutos no Brasil. Ou seja, fora as outras plataformas, só a Hotmart 1 em cada 4 já comprou. O que isso significa? Cara, a gente pode colocar que se comparando a todas as plataformas, a Hotmart com todas as outras que estão em segundo, terceiro, quarto colocado aí, a gente tem com certeza pelo menos 2 a cada 4 pessoas ou 3 a cada 4 pessoas já tem feito uma compra online. Isso é maravilhoso para nós. Mais um dado aqui, 20% de crescimento no número de produtores que faturam mais de 10 milhões ano. Ou seja, os caras que faturam 8 dígitos ano, eles estão crescendo. Cada vez tem mais pessoas batendo esse patamar de faturamento. Mais gente sai de 1 milhão de reais de faturamento para 10 milhões de reais no mesmo ano. Esse é um dado interessante que ele traz. Mais gente sai de 1 milhão para 10 milhões no mesmo ano. De 2016 para 2025, esse número aumentou em 3 vezes. O percentual de produtores que faturam acima de 1 milhão no ano e ultrapassam 10 milhões no mesmo ano nunca foi tão alto também. Estamos no all-time high. Hoje ele é 3 vezes maior do que em 2016, que foi quando os primeiros casos disso começaram a acontecer, ou seja, a pessoa... Estamos crescendo o número de pessoas que faturam 10 milhões mais. Vamos lá, então aqui ele vai começar a falar de quais foram os nichos que mais cresceram. E um deles me surpreendeu, tá? Começando, educação e idiomas. Cresceu 24%, tá? Taxa de crescimento anual composto de 22 a 25 nos últimos 3 anos. Vamos ver qual o nicho mais. Aqui o nicho de desenvolvimento pessoal cresceu, nesse mesmo período, 37%. Vamos lá, desenvolvimento pessoal, 37% a mais de faturamento de 22 para 25. Então mais um nicho aí que nunca vai parar de crescer, né? Topão do funil. Repara que a maioria dos nichos, se não 100%, são mais topo de funil. Um baita de um crescimento impressionante o quanto as pessoas se interessam pelos temas de desenvolvimento pessoal. Tecnologia, IA e software, 30%. Sem novidade, né? IA, software, tá na moda pra caralho, naturalmente vai crescer mesmo. Então 30% de 3 anos pra cá é o que cresceu esse mercado. Saúde, esportes e bem-estar, 14%, um nicho que já era muito grande, é sempre um dos mais relevantes, também cresceu. Saúde, esportes e bem-estar, ou seja, ninguém mais quer ficar gordo, tá crescendo, tá ficando feio cada vez mais ficar gordo. Quem não tem dinheiro pra comprar Monjaro, tem que comprar curso de saúde, esporte e bem-estar. Olha os nichos que não cresceram. Teve marketing digital. Olha que doido. Aqui começam os mercados que caíram, tá? Que ficou andando meio de lado, né? Caiu 1% ali, pra não falar que andou de lado. O mercado digital caiu, o meu caiu, bem na minha vez. E marketing digital aqui no sentido real de marketing digital, né? Todas as disciplinas que tem a ver com marketing digital, não necessariamente venda de infoprodutos, mas também venda de infoprodutos. A gente tá falando aqui cursos de tráfego, cursos de social media, cursos de vender infoprodutos, cursos de copywriting, enfim, cursos de tudo relacionado a marketing digital, essa categoria, ela andou de lado. O que ele traz do mercado digital aqui é que existe uma consolidação dos maiores estando cada vez mais no topo. Então tá ficando mais difícil uma pessoa que tá começando do zero chegar no topo porque existe uma consolidação de uma galera que já entendeu o jogo ali. Vamos falar de finanças agora, que caiu 10%. A gente vê aí que é um mercado que reduziu 10% aí no período, né? Então, de novo, se você quer trabalhar com finanças, não significa que você não deva, mas significa que você tem que ir com muito mais vantagem competitiva. Algum diferencial importante que você deveria trazer pra mesa aqui. Primeira coisa, tá? Que eu mais
mais vejo em finanças. Eu já trabalhei muito, já fizemos lançamentos gigantescos aqui. O cara quer ensinar as pessoas a ganharem dinheiro com o mercado financeiro e ele não consegue comprovar que ele já ganhou dinheiro. Então, o skin in the game, pra mim, é o maior erro das pessoas que querem entrar no nicho de finanças. Velho, coloca aí as maiores pessoas, vamos citar o Nigro. Mano, o cara tem uma carteira pública que rendeu sei lá quantos milhões nos últimos anos. Não tenho esse dado porque eu não acompanho a fundo. Mas, velho, o cara, ele vive o que ele ensina, mano. Aí entra o bundão que quer ensinar mercado financeiro, como o cara vai ficar rico no mercado financeiro. O cara não tem R$1 na conta, o cara é duro, quebrado. Porra, vai falar de finanças, vai ensinar outra pessoa a ficar rico? Você tem que ser rico, caralho! Aqui, resumão então, se você quiser printar essa tela, ó, educação 24%, desenvolvimento pessoal 37%, tecnologia 30%, saúde aumentando em 15% e caindo, marketing digital 1%, finanças 10%. Outro dado interessante agora que ele traz, essa palestra que eu assisti dele em final de novembro, dezembro, se eu não me engano, ele falou isso. Olha que legal. Ano de 2020, a gente tem 842 placas Black entregues. Se eu não me engano, é que fatura R$1 milhão na Hotmart. Em 2025, 1.722, ou seja, a gente tem um crescimento de quase o dobro em 5 anos de pessoas que faturaram o primeiro milhão na Hotmart, fora todas as outras plataformas. Vamos falar de tráfego orgânico agora. Qual que é a visão do Jota para isso? O alcance orgânico é uma delas, que tá mais difícil. Não necessariamente o tráfego orgânico, mas o alcance orgânico, o percentual de distribuição orgânica que você tem, é uma das coisas que cai muito. Isso, obviamente, coloca muita pressão no tráfego pago, né? Então, olha só, temos muito mais gente hoje, temos o recorde, se você reunir YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, nunca teve tanta gente participando de redes sociais, nunca teve tanta gente ativa em redes sociais. O que é bom pra nós, tá? Temos mais creators com 50 mil seguidores do que jamais tivemos. Só no Shorts, por exemplo, um dado que eu trouxe aqui que me impressionou muito, são 70 bilhões de visualizações diárias no Shorts. Então, se você tem um canal de YouTube, talvez seja legal você ter alguma coisa, alguma estratégia para Shorts também. Mas o percentual de distribuição... Mano, 70 bilhões de visualizações diárias no Shorts. Olha que escroto isso. Outro dado interessante aqui que ele traz, alta no tráfego, não é exclusivamente de um único mercado, então tem várias notícias aqui falando que o custo de aquisição ele tem subido. O que isso significa, cara? Você tem que se apegar no custo de tráfego, o CAC tem subido? Não! Mano, se liga no que você pode fazer, que é vender mais vezes para tua base para você não ficar dependente de um CAC alto. Ponto final, tá? Agora, que o principal combustível do nosso mercado, vamos dizer assim, especialmente para quem está começando do zero, né, é o tráfego pago, isso é. Dado interessante, quanto as pessoas que mais faturam, o tráfego pago ainda é o principal combustível. Então a galera que fala, nossa, eu não dependo de tráfego, eu fico só no orgânico. Cara, se você quer escalar, teve até uma conversa do Tesma, nesse último Mastermind que a gente foi, muito massa. Ele falou, velho, dá para crescer orgânico? Dá. Mas, mano, eu não vou parar de empurrar dinheiro no tráfego, porque é ali que geralmente eu tenho o maior dinheiro no meu bolso. Pode ser que é uma campanha que eu tenho que investir muito? Sim. Ele tem dinheiro para colocar dinheiro na frente? Foda-se. Ele tem dinheiro, ele tem condição de colocar o dinheiro na frente? Então foda-se. Ele vai colocar mais dinheiro mesmo que no final das contas, mesmo que ele tenha um ROAS baixo, ele consegue escalar o negócio dele em relação a quanto de dinheiro ele coloca no bolso no final do ano, né? Vamos lá, agora o que eu mais gostei nesse vídeo, ele vai falar sobre margem de infoprodutores, os maiores. Ou seja, você que tá começando agora, você que já tá no mercado, você tem que entender quanto de margem você tem no final do ano. Você vê cada vez mais infoprodutores, uma galera do mercado, se posicionando como uma pessoa que não quer só faturar mais. Leandro, mas você quer crescer a tua empresa do ano? Putz, você quer faturar? Quero, lógico que eu quero. Só que mais importante do que eu faturar mais é aumentar minha margem. Aumentar o quanto de lucro líquido minha empresa vai distribuir no final das contas. Não adianta nada você ter uma empresa que fatura 30 milhões de reais ano, só que você tem 28 milhões de custo. Eu prefiro ter uma empresa que fatura 20 milhões, mas me distribui 10 milhões de lucro. Sacou? Então aqui ele faz uma conta para você entender quanto geralmente é a margem dos infoprodutores do Brasil. Empresas que estão mais ou menos na faixa de 10 milhões de faturamento anuais, e elas responderam para mim que elas estão operando hoje. Beleza, então ele pegou aqui algumas empresas que faturam uma média de 10 milhões e ele tem esse dado de qual que é a margem delas, vamos ver. As faixas que tinham eram essas, tá? Você podia responder negativo, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 ou mais de 50. Pegou-se todos esses resultados, né? E fizemos a mediana simples aí dessas faixas aqui, para tentar encontrar em qual faixa está a mediana dessas empresas, né? Então o resultado, antes de eu mostrar o resultado, eu vou mostrar o que a IA trouxe. O seguinte, tá começando ali em $1 milhão, 6 milhões de reais, vamos botar assim, e a margem ali de 45% a 60%, onde ele chama de cash cow, né? O negócio que tá começando, ainda tá aproveitando muito de demanda reprimida, talvez, ou não tá precisando acessar grandes quantidades de tráfego, então você ainda consegue tráfego num preço bom, né? O seu low hanging fruit, vamos dizer assim, a sua fruta baixa. Então ele trouxe isso aí, achei muito, pra falar a verdade, mas como eu não fiz um double check, né, um sanity check desse grupo, não vou comentar mais, mas fica a ressalva. Ele trouxe aí, eu não consigo garantir que esse resultado é esse aí, tá? Mas pode ser. É uma coisa que eu quero fazer mais, é pesquisar mais profundamente todas as faixas depois, tá? Mas, aqui na segunda faixa, que é mais ou menos onde eu mirei, né? Negócios ali em torno de 10 milhões de reais de faturamento, e a IA trouxe 25% a 30%, né? Esse aqui é o resultado da IA. Ele chama esse grupo que está no Vale da Morte, no Vale da Profissionalização. Então, são empresas que começaram, cresceram, e agora viram que para continuar crescendo tem que investir mais.
E aí tem que profissionalizar um pouco, trazer talvez algumas pessoas mais sênior, talvez investir no outro canal de aquisição que eles não dominam tanto, e isso consome um pouco de margem, então a margem cai aqui para 25%, 35% de acordo com a pesquisa da IA. Qual que é o lance? Aqui você vai descobrir qual que é a tua margem para você entender se você está dentro da média. Então você fatura uma média de 6 milhões ou até 6 milhões por ano, a margem média de 45% a 60%. Ai, que saudade que eu tenho dessa margem, menino do céu. Média de 12 milhões ano, 25 a 35. Você repara que quanto maior é o faturamento, menor é a margem. Isso é um padrão, tá? Porque geralmente quando você cresce a empresa, você tem muito mais custo ali. Agora, a gente vai chegar num bloco que eu mais vejo relevância nesse vídeo inteiro do Jota, tá? Que é sobre essa era transacional que acabou e o foco em LTV, que é uma parada que eu tô falando que tem uns 3 anos já. Existem inúmeras empresas com faturamento acima de R$ 1 milhão por ano, inúmeras empresas acima de R$ 10 milhões por ano, temos empresas acima de 100 milhões de faturamento por ano que rodam tudo em cima da Hotmart. Então o mercado evoluiu demais, cresceu demais e passou por aquele período que todo mundo diz que, todo mundo não, mas algumas pessoas atribuem como sendo o auge, onde muita empresa conseguiu surgir e crescer rápido a um custo baixo, né? Hoje as empresas conseguem surgir e crescer rápido, mas é um custo maior. Então qual que é o ponto aqui? O ponto é que a era transacional acabou, essa era de onde você podia comprar, adquirir um cliente, entregar o produto para ele e larga ele para lá, adquirir o próximo cliente, entrega o produto, deixa ele aqui, adquirir outro cliente, entrega o produto, deixa ele para lá. Isso acabou. Você não pode se dar o luxo mais. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Se você só anotar o que ele fala agora, eu já tô feliz. Você pode ir embora daqui que você vai ganhar dinheiro esse ano. Você está sempre adquirindo, preciso fazer uma venda, deixa eu trazer um novo cliente. Ou seja, você não tem que o tempo todo tá buscando um cliente novo. Porque geralmente quem está suscetível a uma nova oferta, o cara que está suscetível a você vender mais de uma vez para ele, é quem já está dentro da tua base. Pensa na realidade que você vive. Se você começa a confiar num produto que você compra, sei lá, você gosta de um restaurante japonês no iFood, você está muito mais suscetível a comprar dele várias vezes do que experimentar um novo. E a lógica no digital é exatamente a mesma, tá? É o que ele está falando aqui agora. Essa época passou. Vai ser muito difícil você ter um grande negócio, um negócio saudável, que cresce, somente fazendo uma venda por cliente, um negócio transacional. Você faz uma transação e vai para a próxima, com um cliente diferente, né? Agora, é hora de construir um negócio relacional, onde você desenvolve um relacionamento com o seu cliente. Note que muitos de vocês desenvolvem relacionamentos com leads, né? Vocês fazem nutrição de lead, vocês ficam ali gerando conteúdo pro lead, para demonstrar uma autoridade, para ajudar ele a quebrar objeções, para gerar valor para ele, para depois poder capturar parte desse valor de volta. Então, nutrição de lead, desenvolvimento de lead, é uma coisa que o mercado faz bem. Desenvolvimento de cliente, não necessariamente. Eu tenho dados também para falar disso, tá? Então, qual que é o meu ponto aqui? A gente está na era do lifetime value. Nós estamos na era do lifetime value. Nós estamos na era de negócios relacionais. Estamos na era do lifetime value. Vamos lá. Olha que legal isso aqui. Se você não olha para a área de produto no teu negócio, provavelmente você vai ter um problema com LTV. Então aqui, o que ele fala nesse slide, que eu vou resumir aqui em uma fala? 2 vezes maior a taxa de recompra quando o NPS é promotor. Ou seja, você tem pessoas que gostam do que você entrega, se você é uma pessoa que se preocupa com entrega, o cara ele vai comprar muito mais de você. Agora, se você tem um curso de bosta, o cara não vai recomprar de você. Então você tem que olhar para a parte de entrega também. Não é só você ter uma promessa boa, uma página boa, uma campanha boa. Se você entregar uma parada que não traz resultado, você não vai ter o LTV, que é a bola da vez agora. E do outro lado ele fala, maior valor gasto por comprador quando o NPS é promotor. Então, também, se é promotor, ele gasta até 3 vezes mais com você, deixa muito mais dinheiro dentro da tua base. Vamos dar aqui minhas considerações finais. Obviamente que eu não ia discordar do que esse cara traz. Ele é um dos mais respeitados nomes do marketing digital brasileiro, um dos caras mais disruptivos. E minha intenção foi só trazer a minha visão com base no que eu vivo aqui na prática. O Jota é um cara que vive, né, a empresa da tecnologia diariamente. Eu vivo os bastidores da educação, do infoproduto aqui na minha rotina. O tempo todo eu tô pensando em escalar negócio, escalar lançamento, escalar low tick, escalar funil. Enfim, a gente tem uma parada aqui que tá muito skin in the game, como eu sempre falo, que é uma necessidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve nesse canal aí, se curtiu, se inscreve que semana que vem tem mais um react que eu tô preparando aqui que vai ser animal. Tamo junto, fica com Deus, até a próxima. Fui!